Opa, e aí, suave? Então, eu e meus amigos a gente decidiu fazer um podcast. A gente aproveitou que tava em call no Discord, então a gente fez lá. O tema principal é o trabalho versus tecnologia, e o nome de todo mundo vai estar aí embaixo da descrição. Não estranhe a edição ficar um pouco diferente com o decorrer do vídeo, porque foram 3 pessoas pra editar, já que o vídeo é muito grande, sério. Teve 2 horas de gravação esse negócio, não tô brincando. Dito isso, fique com o vídeo. Puxa aí. Por que só eu tô puxando, velho? Mas ok, vai. Mas é porque tava falando. Foi mal, velho. Cara, parece aquela linha de pescador, mas foda. Então. Eu ia ir na hora que tu tava falando, só que aí eu perdi o raciocínio, não falando. Basicamente, por exemplo, os pessimistas eles acham que tipo, todos os empregos eles vão acabar sendo substituídos, trocados por máquinas. E tipo, isso daí já acontece Nem todos, hoje em não, dia, nem tá ligado? todos. É, nem todos. Não, eu sei Eu que acho nem que não, todos. porque, tipo assim- Eu sei que nem todos, mas vai, fala. A medicina, hoje em dia, ela pode ser trocada, mas, tipo, sempre vai ter algum humano por trás, tá ligado? Os aviões. Dá muito pra colocar, tipo, um computador que faz Algo um automático. autopiloto que pra ir, descer, pronto, fazer tudo, tá ligado? Só que eles não fazem, por quê? Porque nenhuma máquina consegue ainda, tipo, chegar... Ai, deu merda nos 3 motores, 4 motores, em todos os motores da aeronave. não O que é que eu vai. faço? Ó, aí a A gente primeira entra coisa em que o outro computador vai pensar... Aí tu ele começa a vai rezar, tentar mano, que voltar. morreu já, porra. Fala sério. Sim, a primeira coisa que ele vai pensar é, tipo, vou voltar pro aeroporto. Só que a máquina claramente não vai conseguir, tá ligado? Ó, Tipo aquele caso outra do coisa, Will sempre tem um Sullivan. supervisor, tá ligado? Tipo assim, É, mas Quer dar um depende do tipo de máquina também, mano. Porque se for uma máquina vagabunda, é óbvio que não vai conseguir. Tu pensa comigo aí. Pros caras colocarem uma tecnologia artificial pra poder dirigir um avião, mano, tem que ser no ponto, tem que ser num certo nível que ele consiga. mas, Entendeu? mas aí é que tá, Aí a tá gente ligado? entra Tipo no assim, tema. por Com exemplo, certeza tem muita gente que não tem muita confiança nessas máquinas e muito provavelmente por isso essas coisas não são aprovadas, né? É, então, Tem por isso. foram Eu, criadas tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui. Naquele caso do Will Sullivan, que um avião perdeu todas as turbinas o cara por causa conseguiu pousar do no Rio. coisa do ganso, tá ligado? Como é que um computador É. pensaria que podia pousar lá naquele Pois rio? a gente ainda não tem, mas, tipo, a gente não vê uma tecnologia dessa hoje em dia, mas a gente sabe que pelo que eles são capazes de fazer, esse tipo de máquina pode ser criado, sabe? Uhum. Mas ainda não é Sim. hoje em dia. Hoje em dia essa realidade Sim. ainda não tá com a gente. Não, pois é. Você Eu não quer sei ter se uma vocês já realidade, tipo assim, assistiram. atual, Não sei se vocês já Vai, assistiram. É tipo assim, Mundo Mistério. Vocês já chegaram a assistir? acho. Assisti Não, ontem. Não, ainda não. Eu vi uns Pronto. episódios já. Tu viu aquele bagulho da inteligência artificial? Vi. É tipo assim, macho, quando ela começar, ela vai, todo dia ela vai subir um nível, tá ligado? Ah. Todo dia. A cada vez ela vai se melhorar, até chegar uma suprema, tá ligado? Agora a gente entra num tema, porque, por exemplo, teve um caso de um que ele fazia, como é que era? Ele era corretor de imóveis, né? E ele tava dizendo que essa era uma das profissões, que era uma das profissões que estavam ameaçadas, né? E ele falou sobre como ele não acha que as máquinas seriam capazes de realmente substituir o cargo dele, de um ser humano, porque ele, no trabalho dele, no trabalho de corretor de imóveis, eles não olham só para a parte financeira, mas olham também para a parte emocional, para a parte da vida da pessoa, da vida pessoal da pessoa mesmo, da psicologia da pessoa, sabe? E eles acham que uma máquina não seria capaz de realmente adentrar no interior da pessoa e fazer essas coisas, porque eles estudam todos esses Eu, sinceramente, não sou muito fã desse negócio de máquina e tecnologia, não, porque, sei lá, cara, nada que tem negócio de inteligência artificial deu certo, mas eu entendo que isso é o futuro, cara, e Não, assim, mas pera aí, é uma pera, coisa pera, assim pera. muito prática. Pera. Esse e- bagulho aí de inteligência artificial que você se refere é os filmes hollywoodianos, porque se for, cara, é tipo... Esse mesmo, porra, esse Eu mesmo. sei, mas tipo, é muita ficção, tá ligado? Embora É pareça ficção, muito... não embora pareça isso aí, muito mas possível... recentemente, escuta, porra, recentemente eu vi uma reportagem que os caras estavam mexendo nisso aí é verdade, pô, depois pela internet aí, que eles fizeram uma conversa com... Eles montaram uma inteligência artificial, aí eles programaram ela e tudo, só que ela começou a pensar por conta própria. Claro, né, inteligência E chegou a dizer uma frase que no dia que ela dominasse a Terra, ela ia colocar os humanos no zoológico. Eu fiquei, porra, mano, pera aí, viado. Aí Mas eu, é muito verdade. então, Eita, Marius, eu tenho que perguntar, você tá falando isso sério? Eu tô falando fazendo sério, muito pô, agora. é no Google aí, mano, tô falando sério, não é Caralho. brincadeira não. Aí, Tá falando quando eu vi- tô falando sério, pô, tô falando. Aí quando eu vi esse negócio aí, eu fiquei em choque, tá ligado? Aí eu concordo que esse negócio aí de inteligência artificial é o futuro. É o futuro, é assim mesmo, a tecnologia vai tomar conta de tudo. Mas aí eu, sinceramente, não sou muito fã disso não. Aí a gente entra em outro tema. A gente entra em outro tema.
a questão dessa né, de uma questão de tecnologia, de uma questão de comunicação a longa distância, isso pode ser muito traiçoeiro em alguns pontos, porque a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? A questão das fake news, essas coisas. Isso é um grande problema também para os trabalhos atualmente, né? Porque influem diretamente numa questão de informações, numa questão de fatos que acontecem, mas a gente não sabe se aconteceu de verdade, se não aconteceu. Isso é um dos problemas da tecnologia para os trabalhos atualmente. Não, mas cara, tipo, nesse bagulho de inteligência artificial, eu acho que tipo, a gente tá muito à frente, porque o ser humano ele é capaz de criar, eu acho que ele é. Mas tipo, o que vai ter primeiro? A gente vai ter assistentes, só com programações básicas, por assim dizer, tipo, complexas, mas tipo, não chegasse a pensar por si próprio, sabe? Apenas ajudantes que recebessem ordens, esse tipo de coisa. A gente pode ver muito isso daí em Eu, Robô. Não sei se vocês já viram aquele filme com o Will Smith, vocês estão ligados? Com o Will Smith. E justamente a inteligência artificial é que ferra tudo, entende? Mas tipo, esse bagulho daí de assistência técnica, de robôs trabalhando pra gente, eu não acho que seja um problema porque quando tu vier jantar, tu vai achar outra coisa, né, mano? Tô falando. Mas para poder pensar, cara, tipo, seria a mão de obra a mais, tá ligado? Tipo, pra poder fazer construções, vias públicas. No caso seria a menos. Não, mano, tipo... Não, pô, seria mais. Seria mais. O Tavares falou uma coisa interessante. Seria mais de máquinas, mas seria menos de seres humanos. Tipo assim, eu não sei se vocês já jogaram o Detroit Become Human. Lá vai falar de jogo. Detroit. Claro, cara. Aquele jogo é interessante, sobre isso. Encaixa muito nisso daí, tá ligado? Aquele jogo, Sim, mas o nome desse jogo aí, né? O nome desse jogo é Detroit Become Human, né? Aí, nesse jogo, são formadas algumas máquinas que são, são realmente, não tem diferença visual, a não ser alguns detalhes deles, né? Não, visual até que não tem diferença tipo assim, visual dos humanos já. Na cabeça, assim, que eles fazem pra identificar, né? Sim, pois mas os robôs são robôs que têm uma psicologia, têm uma personalidade, são pessoas de fato, sabe? Que tem várias. São pessoas. Eles descobrem isso daí no decorrer da trama, entende? Tipo, no início eles são realmente só o quê? Ajudantes, que recebem ordens. Só ajudantes. E tipo, nisso daí você pode até ver que se você for andando pelo mapa mesmo, tá ligado? Não precisa nem prestar atenção tanto na história, mas você vê que tipo, tem um humano coordenando a obra e tem robôs trabalhando na obra, entende? Sim. Então tipo assim, é uma substituição da mão de obra humana, sendo que é uma substituição, como é que eu posso dizer, secundária do trabalho, entende? Mas, por exemplo, policiais não foram substituídos, tanto que, tipo, tem um policial na trama que defende a gente, sabe? Porque tinha pessoas fazendo protestos porque perderam emprego, não sei o quê, e como a gente é um dos androides, né, quando a gente controla um dos heróis, que é um androide, a gente passa perto dos manifestantes e eles acabam, tipo, tentando quebrar a gente, esse tipo de coisa, e o policial para. E um dos caras que fala assim, ele vai roubar o seu emprego e você não vai gostar. Mas, tipo, eu não acho que esse tipo de coisa daí aconteceria porque, cara, por exemplo, é um policial, entende? Precisa ser um humano. Mas tipo assim, ó, eu acho que deveria ter, mas aqueles como se fosse escudo, eu não sei se vocês já assistiram o Chappie. Já. Tipo assim, ele é um escudo, aquele bicho é feito como um escudo, mano. Mas não sei se tu viu aquele filme lá, da mesma forma que aquele cara é um escudo, no final tu vê aquela máquina pra matar ali, né, mano? Aquela máquina dele. Sim, mas foi porque o cara foi inventar de mexer com Sim, parceiro, mas tu acha que não vai ter ninguém que vai fazer isso também, não? Mas, tipo, por exemplo, assim como eles também podem usar como construção esse tipo de coisa daí, tá ligado? Também pode usar como o que o Tavares falou, né? Tipo, matar as pessoas e pá. A gente tinha outro tema também, né? Porque antigamente as pessoas lutavam com o quê? Né? Em guerras, por exemplo, lutavam com espada, lutavam com escudo. Hoje em dia luta com armas de destruição. Arma de destruição em massa. Né? Hoje em dia arma de destruição em massa. Não, nunca existiu guerras com arma de destruição em massa. Existem armas. Porque nunca lançaram. Assim, lançaram 2 mísseis, mas foi porque os retardados japoneses foram mexer com o cara que tinha, tá ligado? Mas usaram, né? Tu tá vendo o perigo? Mas usaram. Pô, tá doido? Descontrolado, tá entendendo? Se alguém ficou descontrolado e usar isso aí pra, tipo, de levianamente. Mas aí pra destruir o mundo, mano, é muito fácil, mano. Por mais que esse negócio de tecnologia tudo seja muito bom e que a gente consiga usufruir muito bem disso aí, tanto pro bem e para negócio assim que faça ter uma construção assim, social muito boa, a questão é aquela, cara. Isso de fato sempre vai existir. Por mais que a gente consiga
usar isso para o bem, sempre vai ter gente que vai É, usar não para tem o mal. como mudar. Pois é, Então exatamente. é aquela coisa, será que compensaria? Essa é a pergunta. Hum. Digamos, né? Porque a gente estava falando antes da questão da influência. Você falou do exército, né? Que os soldados foram substituídos por Foram máquinas. substituídos. A gente entra em outro tema, né? Uhum. Porque do mesmo modo como o Thiago falou, como o Gustavo falou no começo do nosso podcast, que hoje em dia não se precisa mais, né, de 100 pessoas para fazer um trabalho que uma máquina faz em pouco tempo. É só tu olhar A gente tem outro problema. A gente tem outro problema. Tá ligado? Porque Hoje em dia, uma A máquina gente, faz a gente tem tudo. outro problema. Então, pronto. Aí a gente tem outro problema. Porque, do mesmo modo que isso acontece, naquela época, especialmente isso hoje em dia também acontece, a gente pode fazer um paralelo. Naquela época, por exemplo, digamos que tem um artesão, né, que faz, um moleiro que faz vasos, que faz essas coisas. Ele que fazia 15 a 20 vasos por dia, e uma máquina faz em 100 em uma hora, sabe? Uhum. Isso acontece. E o oleiro que passou a vida inteira aprendendo a ser oleiro, a profissão que ele tinha antes foi substituída pela Foi máquina. substituído O que por ele tem máquina. agora? E o que ele tem agora, né? O que aconteceu com ele? Ele tá sem profissão e ele passou a vida inteira aprendendo uma coisa que foi substituída por máquinas. Esse é o problema, entende? É aí que é foda. Hoje em dia e aí a gente pode fazer um paralelo com hoje em dia também, sabe? Porque hoje em dia a gente passa o quê? Anos e anos estudando na escola, anos e anos estudando na faculdade, para hoje em dia ter muitas pessoas que não foram criadas nesse meio e que têm suas profissões ameaçadas. E eles passaram vários e vários anos o quê? Se formando para isso, estudando para hoje em dia chegar algumas máquinas e tomar os trabalhos deles, tomar os postos deles. É por isso que iria ter revolta, entende? Tipo assim, é por isso que não seria uma parada pacífica que o pessoal iria aceitar, tipo assim, de boa. E, por exemplo... O pessoal ia levar um Eu acho que um nível. dos problemas é que vai ser muito de uma hora pra outra também. Porque a gente não tem essa tecnologia agora. Só que quando ela passa. Quando ela passar a existir, ela vai se desenvolver como nada nunca se desenvolveu. Porque ela vai criar uma versão de si mesma, né? O processo de IA normal, de ficar uma melhorando a outra. E quando ela existir, não vai ser de um mês pro outro, vai ser provavelmente uma semana. Ela já vai estar gigantesca e controlando muita coisa. Por isso que é bom a gente tentar prever, porque quando acontecer, se ninguém nunca tiver pensado nisso, a gente vai ser muito pego desprevenido e vai ter muitos mais problemas, entendeu? Cara, é isso que fode, tá ligado? Crescimento mal planejado e acelerado, tá ligado? Ferra com tudo. Mas a questão, velho, é que esse é o problema. Capitalismo. Que vai ser substituído, né? E aí, cara, é um problema porque assim, o Richard falou de um exemplo de que as máquinas trabalhariam como chefes da obra, mas como os obreiros, né? E aí a gente tem outro problema porque a gente aponta para um problema de que os obreiros antes eram os homens. Então os homens foram substituídos pelas máquinas, os obreiros agora são as máquinas. E agora é muito poder concentrado na mão de um só homem, e não dos obreiros divididos, mas um só homem tem o poder. Tipo, por exemplo, imagina só, você pega 130 pessoas para fazer um viaduto. Aquele viaduto lá da Washington Soares, vamos pegar ele de exemplo, né? Tipo, 130 pessoas. Se alguma pessoa estiver cometendo um erro, tem quem avisar. Entende? Tem como chegar outro humano e falar sempre assim, tem revisores. Isso é aqui muito tá mais errado, difícil de errar. entende? Agora, quando é uma pessoa controlando 129 máquinas, as máquinas não vão avisar. Entendeu? Então, tipo assim, se a não só pessoa não vão avisar, qualquer como deslize, é um perigo grande, né? Pois é, entende? Se a pessoa cometer qualquer deslize, cometer qualquer errinho, tá ligado? Milimétrico, cara, aquilo ali cai e vai matar muita gente. E a gente tem problemas porque, assim como o ser humano com certeza é muito sujeito a falhas, nós todos somos, as máquinas que são programadas, se elas saem da programação delas, elas são completamente sujeitas a todos os erros, porque elas vão funcionar normalmente. Por mais que tenham programações para prevenir erros, elas vão funcionar conforme o protocolo, e os seres humanos estão sujeitos a erros. Então, a gente vai ter um contraste, porque com certeza pessoas vão errar, e aí as máquinas vão sair do controle. Entende? Então, também não é tão falta assim de renda. Pelos estudos, geralmente, que apontam mais é falta de estudo, falta de instrução, falta de paz em casa. E não tão isso de renda, sabe? A gente tá tentando focar muito nisso, só que o problema é muito generalizado, e pra resolver isso precisa de várias camadas, entendeu? Não é só simplesmente botar polícia, você tem que ver a questão social da pessoa, a questão emocional, tem que ver a questão de instrução e a própria educação, obviamente. Sim, cara. Então, tipo assim, a pessoa que não tem uma estrutura familiar saudável em casa, eu acho que ela não estaria adepta a ter esse tipo de porte, tá ligado? Pra poder ter acesso a uma arma de fogo, entende?
Porque se ela tiver, cara, qualquer deslize naquela pessoa pode ser um impacto completamente Pode ser um diferente. impacto E gigante. aí, Cidadão, vamos partir aqui tipo, vamos sair aqui da questão do porte de armas, que não é exatamente o que a gente tá querendo verdade. falar, Então, a gente fala de trabalho. aí, vocês aí. Olha, varia bastante. a Mas, gente pode fazer um paralelo aqui com essa questão apesar de, né, a gente pode dizer que, apesar de com certeza terem políticas e leis que de fato apliquem isso que tu tá dizendo, Richard, que não seja para qualquer pessoa desse jeito, mesmo assim chega. E a gente vai fazer um paralelo entre o maquinário, entre a tecnologia avançada, que por mais que não devesse chegar, pelo menos não deliberadamente, chega, por exemplo, nas áreas rurais, onde as pessoas são mais simples, são mais humildes, não tem tanto grau de riquezas, mas as empresas, as tecnologias vão chegando lá, vão tomando o lugar das pessoas, né? Isso vai chegando lá. Isso é inevitável, mano. então, eu falei, tá ligado? É inevitável. Uma área na qual você precisava de cerca de, sei lá, uns 400 pessoas para poder criar de uma plantação enorme, tá ligado? De milhares de hectares. Hoje em dia você opera com, sei lá, umas 20 máquinas, entende? Umas 20 máquinas. Pronto, e o que vai... Agora, imagina que essas 400 pessoas foram criadas a vida inteira para fazer isso. E o que vai acontecer agora com elas, que elas foram substituídas pelas Eles vão perder os Elas vão trabalhos. perder os empregos e vão, tipo, em teoria, tipo assim, tendo a visão mais pessimista do bagulho, eles morreriam de fome, tá ligado? Porque Morreriam. passaram a vida toda fazendo isso, eles não iriam conseguir se adaptar pra poder fazer alguma coisa nova. A gente não é uma máquina, tá ligado? Eu tava vendo, falar em bagulho de adaptação, eu tava vendo uma máquina que ele era um bot de xadrez, tá ligado? É uma inteligência artificial de xadrez que ela ficava jogando com ela, tipo, infinitas vezes, tipo, direto, de forma absolutamente rápida. E foi fazendo assim, tá ligado? Sem brincadeira, eu acho que foi umas 3 semanas. A máquina jogando contra ela mesma, ela já conseguiu derrotar o campeão mundial de xadrez. Entende? Isso mesmo. Caralho. Geralmente a maioria dos IA, programação de jogos, para isso geralmente são feitos assim, ela compete consigo mesma por uma quantidade de tempo absurda, porque é mais acelerado e é o dia inteiro. Então o tempo que o humano teria para parar, para fazer suas necessidades, a máquina continua trabalhando e ainda em um processo mais acelerado. Assim, então, a gente acaba sendo muito influenciado por essa mentalidade meio Pois é. de hollywoodiana, meio de jogos, assim. Mas é A gente pode a gente é ainda- influenciado por muito- ela porque, cara, é o que tem de exemplo, entende? Tipo, a gente não tem outros Mas exemplos, por mais que assim. seja influenciado, Richard, a questão é que essas coisas realmente podem acontecer. podem. Talvez não tão rápido como a gente espere, ou talvez não da mesma forma que acontece nos filmes, isso obviamente. Mas que pode acontecer, cara, isso é inevitável. Aí Assim, a gente eu tem que acho pensar que- sobre os meios que isso vai acontecer aqui, né? O que Não, eu acho que acontece? seria Eu totalmente acho bem diferente dos possível. filmes, tá ligado? Eu acho bem possível que se crie uma tecnologia muito avançada que é capaz de, assim, detectar as nossas feições, assim, Emoção, essas como é coisas. que ela deveria agir melhor. Mas eu não acho possível que crie-se uma tecnologia capaz de criar uma própria consciência e dominar o mundo velho. e querer dominar sobre... Não acho possível, não creio. Não Mas sei, enfim, é porque eu acho muito tá difícil você falar isso, que tipo, eu não creio que possa existir essa tecnologia. Cara, não Porque a gente não sabe. Não, eu entendo, cara, você permanece acreditando se você quiser. Eu só tô falando que eu acho muito difícil você prever isso, sabe? Não tem como você realmente prever que isso vai acontecer, porque quando acontecer vai ser do nada. E por progressão, tipo, tá bom, a gente não vai criar uma consciência igual a nossa. Nunca. A gente nunca vai criar uma consciência igual a nossa. Nunca. Só que a gente vai criar alguma coisa perto. a Talvez, gente pode né? criar alguma coisa que detecte muitas coisas. A gente pode criar uma coisa muito Pois é, avançada. mas esse lance Mas daí uma de coisa criar que se- coisas que se aproximam, entende? Ele pode acabar caindo no Vale da Estranheza, que é basicamente o quê? Por exemplo, quando a gente tem uma máquina de corpo humanoide que se comporta como um humano, mas você ainda consegue perceber que aquilo dali não é humano, entende? Tipo, dá pra Você perceber. percebe muito uma que aquilo dali não é humano, que aquilo dali é uma máquina. Opa, então, sou eu de novo. Tô aqui nesse momento da gravação pra dizer que o Gustavo, o Tavares e o Davi tiveram, infelizmente, que sair da cal, porque, bom, os pais deles acabaram chamando, eles ficaram ocupados. Mas eu, o Rafael e o Lucas, a gente vai finalizar o projeto. Então, segue com o vídeo aí. A gente pode fazer um paralelo, uma conexão com as pessoas hoje em dia que vão ter que se adaptar na questão de, né, de seus trabalhos que vão ser extintos por causa das Por tecnologias. causa da tecnologia. A gente pode fazer com licença, a gente pode fazer um paralelo assim, porque não precisa ser exatamente de um produto físico
para vender, né, no marketing digital. Muitas pessoas hoje em dia não faltam cursos, né, e bons cursos inclusive, que ensinem uma pessoa a fazer muito dinheiro e empreender de verdade com os conhecimentos prévios que ela tem, através de cursos que ela mesma dá, etc. Várias coisas que elas podem fazer, né? Como eu já disse antes. Já estão sendo, tá ligado? É, Estão já sendo, estão sendo mas assim, muita mão de obra, assim, por exemplo, trocado. porque vão ser, mas ainda estão sendo já, mas muitos ainda vão ser, né? Sim. E a gente já falei sobre isso, é a questão de muitos trabalhos vão ser extintos, muitas pessoas que foram formadas a vida inteira para fazer isso vão ficar sem, né? Vão ter que sair dos seus próprios trabalhos, vão ter que sair das suas próprias zonas, vão ter que se adaptar ao meio atual. Sim. Então a gente realmente pode estabelecer essa conexão, porque pode ser uma adaptação e seria um pouco natural para algumas pessoas, mas para algumas pessoas talvez não seja possível, né? Talvez não seja nada fácil. E através disso a gente pode dizer que o trabalho hoje em dia relacionado à tecnologia, à informática, tudo isso é uma coisa que tem seus benefícios quando bem utilizado e quando bem empreendido e quando bem utilizado aí, né? para o mal e quando bem administrado, do mesmo modo como é uma coisa que é extremamente maleficente para as pessoas de hoje em dia, que não tem uma formação nisso e vão ter que, vão ter que se adaptar. Mas tu acredita que, tipo, se for bem administrado, tu acha mesmo que as pessoas vão passar por dificuldades? Com certeza. Porque é o principal problema, cara, é o crescimento rápido e a má administração, entende? Porque quando uma coisa é bem administrada, independente dela crescer rápido ou não, ela vai crescer bem. Funcionar, entende? Ela vai crescer bem e as pessoas encaixadas naquele ciclo, elas vão conseguir, como é que eu posso dizer, se sobrepor, elas vão conseguir se adaptar de forma também rápida. Mas será que todo mundo vai conseguir se adaptar? Será que tem pessoas que não são muito rudimentares nessas coisas, assim dizendo, é um termo para se dizer? Mas aí é que não tá, são, entende? Isso daí é uma parada que não acontece, não vai acontecer futuramente, é uma parada que acontece desde sempre, cara. Pessoas sempre, tipo, sempre existem exceções, entende? Pra tudo, na vida assim, existem exceções. com certeza, mas imagina na questão no âmbito atual, em que temos que essa coisa sempre aconteceu, mas aconteceu de forma um pouco mais moderada. A gente sabe que hoje em dia a gente não é a mesma coisa, a gente sai do mundo físico, o mundo das máquinas. Sim, de 2010 pra cá, tipo, informacional, pra cá foi um salto. Fala isso pra uma pessoa, fala isso por exemplo, fala isso pra um professor que é super letrado, mas não sabe mexer num celular. Como é que faz, né? Aí, a gente tem exemplo disso daí em quase todas as aulas. Por exemplo, num PowerPoint, o professor tem dificuldade. Num PowerPoint. Atualmente, inclusive, né? Mas, enfim, mas eu não tô falando disso, tipo, eu tô falando porque, assim, as coisas ficaram bem mais complexas, né? Não é uma coisa simples de, por exemplo, um professor que vai começar a se utilizar das tecnologias. A gente fala de um professor que vai ter que entrar na tecnologia, sabe? E dar as suas aulas de uma forma completamente modificada. Mas, tipo, no mundo completamente modificado. De questão de complexidade é porque o que eu acho? Eu acho que a gente evoluiu muito rápido nessa questão da tecnologia da comunicação, que no caso foram os aparelhos, smartphones, os celulares, etc. Tipo, foram 10 anos de evolução, Rafael. Tipo, é pouquíssimo tempo, cara. É um curto período. Um grande salto e esse pouco tempo A gente teve muitas mudanças nos últimos 10 anos pra cá, entende? Então, tipo assim, pra uma pessoa que é um pouco mais velha, vai ser absurdamente complicado se adaptar. Pra uma pessoa mais nova, não. Entende? Não, ela já vai nascer nesse período. Você vê crianças de 6, 8 anos mexendo no celular. Tipo, que até eu me surpreendo, tá ligado? Porque eu não sei fazer aquilo. E a criança sabe. Tem coisas que eu não sei fazer. Ela chegou na criança, ela sabe fazer direitinho, mano. Não. Então, tipo assim, é uma parada que, por exemplo, a adaptação, ela é possível, mas para gerações que estão vindo conforme a tecnologia tá vindo também. Entende? Por exemplo, as crianças dos anos de 2010, elas estão totalmente adaptadas a esse meio. Sim, elas sabem mexer. Pois é. A gente pode encaixar de fato isso em uma questão de não é uma adaptação, mas uma adaptação mundial e uma questão das pessoas que crescem nesse meio e já são formadas nisso pela natureza das coisas. Mas a gente pode também encaixar uma crítica pelo crescimento desordenado e rápido que faz com que muitas pessoas hoje em dia não consigam e não conseguirão de fato se adaptar a isso. A gente pode compilar as coisas falando o seguinte, então a tecnologia vai avançar e disso nós sabemos,
Mas, e muitas pessoas vão ficar desempregadas. Alguns se adaptarão, outros, infelizmente, como a gente pode ver na sociedade vigente, não vão se adaptar. E vão ter muita dificuldade para se adaptar, né? Mas é isso aí mesmo, porque, por exemplo, você tem 36 anos, você estudou direito, quer ser advogado? Ah, ok, mas agora não pode mais ser advogado, tá ligado? Não pode mais. Sua vida inteira foi jogada fora. Aliás, muitas pessoas. A gente podia ter falado sobre isso no podcast, né? A gente podia ter falado sobre a questão, tipo, isso vai gerar muita depressão, muita ansiedade, essas coisas. Né? Mas enfim, a depressão e ansiedade já rola hoje em dia, tá ligado, né? Mas enfim, imagina depois, quando tiver mais avançado. Quando tiver mais avançado, aí vai ser pior. Com certeza vai ser pior. O pessoal tá falando que depressão era doença do século XXI, tá ligado? Então a gente pode concluir, né, falando o que a gente falou durante todo esse tempo. Com certeza a gente já pode concordar nisso, que a tecnologia vai se avançar, né? Inevitavelmente a tecnologia vai avançar. E muitos empregos por causa disso vão ser erradicados, vão ser, entre aspas, extinguidos, né? E inclusive hoje em dia isso já acontece. Perdão te interromper, mas tipo assim, eles podem ser erradicados e extinguidos, mas eles também podem ser adaptados e alterados. Podem ser adaptados. Tá ligado? Sim, eu tô dizendo uma questão de como é hoje, sabe? Sim. Mas, e muitas pessoas vão se adaptar a isso, claro. Existem pessoas que podem se adaptar a isso, existem pessoas que já foram criadas nesse meio. Mas, infelizmente, a gente também pode dizer que ou algumas pessoas terão muita dificuldade em se adaptar, né? Ou elas não vão se adaptar. Algumas pessoas não vão se adaptar, infelizmente. E muitas pessoas vão entrar em crise por causa disso. Isso vai gerar vários problemas e várias complicações. Sim, a gente também colocou. Crises financeiras também, tá ligado? Fora isso daí, que claramente vai ter também as crises emocionais, né, cara? Porque psicológicas, que tipo, se no mundo de hoje a gente já tá tendo esse impacto tão grande de ansiedade e depressão, entende? E é um mundo tão voltado Imagina no futuro. Imagina no futuro que vai ser a mais, sabe? É isso aí. E assim, a gente aponta isso com felicidade, com certeza, né? Porque, poxa, o que vai acontecer? A gente não sabe, mas a gente sabe que no rumo que tá tomando hoje em dia as coisas não ficaram bem. Mas a gente também não pode deixar de apontar os benefícios que trouxe com certeza a tecnologia, né? Verdade. Pois, de fato, os benefícios. Em questões de bem-estar, em questão de lazer, em questão de produtividade de trabalho, em questão de próprios empregos, quando muitos empregos serão gerados a partir disso, né? Muitos empregos serão erradicados, ficou melhor. E outros serão com certeza muito adaptados, né? Como a gente ficaram melhores graças à tecnologia? Olha, eu não sei se dá pra dizer. Eu sei que a gente pode dizer que alguns empregos sendo adaptados, alguns foram aprimorados, outros simplesmente foram tomados por máquinas, né? Pois é. A gente pode falar então que com certeza a tecnologia empreendeu grandes avanços no trabalho, empreendeu grandes avanços inclusive na questão da medicina, né? Vários pontos a tecnologia foi beneficente. Foi beneficente. De outras coisas também. Tem vários pontos. Além do mercado de trabalho e tipo de conforto, comunicação pra caralho, cara. Tipo, A comunicação teve um avanço. Por exemplo, nos anos 2000, era o quê? Era telefone de escada, sabe? Agora é o quê? Agora, tipo assim, você quer Celularzinho falar... aqui. Antigamente, irmão, se você queria falar com uma pessoa que morava longe, era um sacrifício do caramba. Era. Tipo, era quase impossível, tá ligado? Era horrível. Hoje em dia, você abre o WhatsApp em 2 segundos e manda um oi. Acabou. Tipo assim, mano, eu tenho um pai, tá ligado? Que meu pai, ele mora lá em Recife, saca? E, velho, pra poder falar com ele assim, tá ligado? No estado de dedos, sabe? Tipo, e não era assim antigamente, entende? Sim, então a gente uma parada que beneficia bastante o ser humano, mas eu acredito que tenha que ter controle. Porque se não tiver controle, vai sair... Aí pode descer a escada abaixo. Não que desça a escada abaixo, mas pode ser aquilo que possa, tipo, nos destruir como pessoas, entende? A gente pode dizer que a tecnologia, assim, eu acho que eu não acho muito evitável que essas coisas aconteçam, sabe? O que eu disse na crítica, que essas coisas aconteçam. Talvez se fosse controlado, com certeza seria de uma forma menos desgraçada que é como é hoje. Mas tipo, evitar ao todo isso, eu acho que é impossível, sabe? É impossível. Totalmente impossível, não tem como. Enfim, então a gente pode dizer, né?
pode Então, continuar aqui, Bernardo. acho que a gente pode finalizar por aqui. A gente pode finalizar. Muito bom. Valeu, Bernardo. Dá 10 pra gente. A gente tomou umas 2 horas da nossa vida pra fazer isso aqui. Tá ligado? Ah, não foi tanto tempo. Foi. Dá like!